Olá, turma do terceiro ano. Vamos continuar nossos estudos através da plataforma e através desse meio, desse espaço virtual, pelo Colégio Alfenícia Freire. Vamos iniciar nossa sexta aula com conteúdo de segunda unidade, tá bom? Lembrando a vocês que esse assunto terá atividade lá no portal, tá na plataforma. E lembre-se também de continuar a fazer os temas de redações que tem lá no módulo e atividades que também tem no módulo, certo? Vamos iniciar aqui. O nosso assunto hoje é operadores argumentativos, o famoso elemento coesivo, mas nesse caso, na situação de elementos argumentativos que servem para ajudar na argumentação do texto, certo? Então vamos lá. O que são? Segundo teóricos, não? O que são? O conceito são marcas linguísticas, expressões ou verbos que expressam enunciadores, pontos de vista, posicionamentos. Chama de marcas linguísticas da enunciação ou da argumentação. São usados para endossar, evidenciar, valorizar um texto de caráter argumentativo. É próprio do texto dissertativo argumentativo. Certo? A utilização desses elementos, desses operadores argumentativos que trazem a construção das informações para reforçar, para valorizar esse texto argumentativo. E aí nós temos elementos de coesão. Nós vamos trabalhar hoje, lembrar que esses elementos de coesão, eles trabalham essas informações e os sentidos, por exemplo, de acréscimo, de concessão, designação, oposição, comparação, causa e consequência, finalidade, conclusão, constatação, explicação e ênfase. Então, todos esses sentidos têm elementos, têm operadores argumentativos que realçam, que trazem essa informação no texto. Se eu quero produzir uma informação e eu quero trazer um acréscimo, eu vou estar trabalhando uma conjunção que tenha sentido de acréscimo. Se eu quero estar trabalhando no texto de concessão, de CD, eu vou estar trazendo aí a concessão, elementos de concessão. Se eu quero trazer informações de contrário, de informações que trazem contrariedade, de informação de oposição, eu vou estar trabalhando esses elementos de oposição. Comparação, se eu quero fazer uma analogia, para comparar, então eu vou trazer elementos que trazem isso no texto de comparação. Então, quando eu formulo um argumento, uma informação, e eu preciso de elementos que possam trazer, construir uma unidade de sentido, nessa situação, eu tenho que lembrar qual é o elemento coesivo que melhor se adequa a essa informação. Se eu faço um enunciado, uma informação que está atrelada para uma conclusão, eu tenho que saber que eu vou chegar e utilizar um elemento próprio de conjunção de conclusão, de final, de trazer elementos, e não um elemento coesivo que traz informação de oposição. Estão entendendo que aí eu vou estar trabalhando o elemento coesivo, embora que eu possa escrevê-lo de forma correta, a informação ali vai estar confusa, certo? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos lá para o primeiro. Conectivos que passam informação de acréscimo, de adição. Então, eu tenho elementos que vão trazer esse sentido de adição, mas também, além disso, ademais, ainda e etc. Temos outros. Esses são os principais. Então, vejam. Alguns alunos se confundem. Professora, mas o mas, ele na posição? Mas se ele vem junto de outro elemento, assim, no caso do também, ele vai modificar também o sentido. Vai trazer o sentido de adição, de acréscimo. Então, tomem cuidado em questões, em contexto que trazem esse elemento coesivo e verifiquem ali se está mesmo no sentido de
acréscimo, ou se vocês acham, entenderam que ali deveria ser uma conjunção de oposição, né? Depende do que a outra oração, né? Já que os elementos coesivos eles ligam termos a orações e estão ali compondo essa unidade de sentido, tá bom? Então, vamos que tem ideia de concessão, resignação, de conceder, não é? Então, veja, são conjunções que vão trazer essa ideia de concessão. Então, nós temos, se bem que, embora, mesmo que, não obstante, a despeito de, apesar de, mesmo assim, entre outros. Vejam, que pensem comigo, se eu tenho todos esses tipos de elementos coesivos que trazem ideia de concessão, é viável que eu trabalhe esses elementos de forma diversificada. Eu não posso, eu lembrei somente se bem que. Aí toda vez que eu quiser indicar uma informação que tenha a intenção de concessão, de conceder, então eu vou estar trabalhando somente esse elemento coesivo, se bem que não. Gente, tente lembrar de outros. É por isso que tem que bater na tecla de estarmos sempre produzindo textos para que o nosso conhecimento coesivo aumente, seja expressivo na produção de texto e eu possa estar sempre trabalhando esses elementos coesivos de forma diversificada e não somente, eu lembrei somente de uma concessiva e na autoração quero também continuar na concessão e eu vou utilizar somente esse que tem quem. Temos outros elementos coesivos que devem ser sempre utilizados como elementos operadores argumentativos, certo? Porque elementos argumentativos estamos trabalhando aí o gênero interrogativo argumentativo e ele vai ajudar-nos a produzir esses enunciados, essas argumentação e eu utilizo eles para trazer essa informação bem elaborada, trabalhada, certo? Então vamos lá, repertório coesivo. Esse repertório coesivo, né, essa diversidade que traz esse suporte ao nosso texto para ficar bem fluido e entendido. Que informam relação de oposição. Né? Então nós temos vários aí que traz a ideia de oposição. No entanto, mas, todavia, porém, entretanto, contudo, etc. Pelo contrário, em oposição e contraste, né? Então, vejam, quando vocês trabalham e tem questões que muitas bancas, não é? Eles trazem enunciados, questõezinhas que informam um conectivo. Ele pergunta, para manter o mesmo sentido do elemento coesivo utilizado, qual alternativa eu posso estar substituindo? Aí percebo que é por isso que eu tenho que ter esse campo de conhecimento amplo sobre as conjunções para que uma questão como essa eu possa identificar. Por exemplo, a utilização da conjunção mas, se estiver no texto, e perguntar qual outra eu posso utilizá-la, eu posso utilizar qualquer outra conjunção que tenha um sentido de oposição. Então, no entanto, todavia, porém, entretanto, contudo, né? São essas outras conjunções que eu posso estar utilizando. Então, vejam, se há questões que trazem enunciados dessa natureza, então eu tenho que lembrar dessas outras conjunções. Então, percebam que qualquer enunciado que traz lá um elemento coesivo e ele quer que eu utilize o mesmo, do mesmo sentido, da mesma unidade de sentido, então eu tenho que lembrar dessas outras conjunções. E provavelmente eles vão trabalhar com outras conjunções que não estão no campo de oposição, no exemplo de uma alteração de uma oposição, que eu posso utilizar outra conjunção no mesmo sentido. Então tem que lembrar, tá bom? Continuando aqui, que estabelece relação de comparação. Veja, a comparação, eu posso estar utilizando esses elementos comparativos, né? Domínio de mecanismo de coesão textual, ele ajuda aí na comparação. Se eu quero comparar um termo ao outro, numa situação, né, eu vou estar lembrando desses elementos coesivos, como da mesma forma que, assim como, tal qual, ao passo que. Então, são elementos coesivos que estabelecem esse tipo de domínio de mecanismo de coesão textual no texto. Né? Então, vocês têm que estar aptos
próximos a esses elementos coesivos. Tentem escrever, produzir pequenos textos com esses tipos, somente com conjunção comparativa, somente com conjunção concessiva, somente com conjunção aditiva, adversativa, para que até em textos, em questões que abordem as orações subordinadas, sejam elas substantivas, adjetivas, substantivas, eu posso assim identificar as conjunções e que sentidos elas trazem ou agregam ao enunciado, à formação da estrutura do período ali naquele texto solicitado ou trecho, tá bom? Então tentem fazer, anotem no caderno de vocês para não esquecer e até mesmo para não perder tempo de rever a aula, não é? Então trabalhem um tempo bem. Às vezes deixamos a situação para depois e depois não dá tempo, não é verdade? Então, se liga aí. Vamos lá para que indicam causa e consequência. Vejam, que geralmente são elementos coesivos que eu tento utilizar nos parágrafos de desenvolvimento. Né? É naqueles que eu vou trabalhar os problemas da temática. Então, eu preciso lembrar que tem elementos coesivos que agregam esse sentido de valor no desenvolvimento. Há elementos coesivos que são trabalhados somente na introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Isso é fato, até porque pelo encadeamento da sequência dos fatos, eu tenho que lembrar desses elementos coesivos para esse sentido, certo? Então, olha, aqui indicam causa e consequência. Eu tenho visto que, porque, pois, já que, graças, à medida que, devido a, em virtude de, então que, tanto que, finalmente. Então, são elementos que vão estar trabalhando no desenvolvimento das argumentações no desenvolvimento. São próprios, mas para esse desenvolvimento, né, já que eu vou trabalhar causa e consequência. Se eu dividir lá na minha introdução e indicar pontos que eu vou estar trabalhando a causa e consequência, então eu posso estar utilizando esses elementos coesivos a fim disso, dessa situação, nesse momento. Certo? É imprescindível trabalhar e aumentar o leque, né, o conhecimento deles. Então, anotem aí no caderno de vocês para não esquecer. Vejam, que indicam finalidade, né? Há esses elementos de finalidade. Geralmente, eu sempre lembro a vocês de utilizar um desses elementos coesivos na produção da conclusão, da intervenção, né? No momento de você indicar a finalidade da ação, né? O efeito dessa ação também. Então, é bom. Até no desenvolvimento, vocês podem estar utilizando para indicar a finalidade de algo, não é? De a utilização de alguma ajuda, né? De algum suporte, de alguma instituição, né? A finalidade, enfim. Vocês vão estar no enunciado nesse sentido, certo? Então, quais são os principais, nesse momento utilizado? Nós temos com a intuição de, para, a fim de que, para que, com o propósito de, a fim de, com o intuito de, entre outros elementos coesivos. Percebam que eles reforçam essa ideia de finalidade, não é? Situação que eu tenho de trabalhar o que eu quero, o final, né? A finalidade disso, da situação, geralmente da ação, qual a finalidade de utilizar essa ação, né? Desse momento. Então, eu utilizo esses elementos coesivos. Não fiquem presos somente a um tipo de conjunção de finalidade, não é? Geralmente os alunos ficam presos ao fim de. Vejam que temos outros, o para quê, com a intuição de, né? Com o propósito de. Vejam que realça o texto de vocês, mostram para o leitor que vocês têm um amplo conhecimento sobre esses sentidos. Não é nem sobre as conjunções, mas é sobre o sentido delas, o que elas impactam no seu texto, tá bom? Então não esqueçam, anotem aí. Nós temos que estabelecer relação de conclusão. Veja, já a conclusão, é óbvio que são elementos coesivos que eu vou estar utilizando para concluir algo, finalizar algo. Então, é óbvio que meu texto é primeiro
introdução, desenvolvimento, e lá na conclusão eu tenho esses elementos coesivos. Então, eu posso estar utilizando eles no desenvolvimento, posso quando eu estiver concluído uma situação, não é? No desenvolvimento. Apresentei fatos, circunstâncias, causas, então eu posso estar utilizando as conjunções que tratam em relação de conclusão. E nós temos assim, em vista disso, então, portanto, em virtude disso, devido a, em conclusão, em resumo, em suma, por fim, devido à conclusão, eu não tenho esse aqui não. Por fim, desse modo. Então, são elementos que agregam o sentido, estabelecem o sentido de conclusão, tá bom? Então, vocês têm esses recursos aqui diversificados para apresentar essa situação no texto, geralmente na conclusão. Eu posso estar utilizando nos outros parágrafos, podem, desde que você estabeleça a relação de que está terminando, concluindo aquela situação apresentada na introdução, no desenvolvimento, tá bom? Mas lembre que os elementos argumentativos, nós temos elementos que trabalham e devem ser utilizados mais na introdução, outros mais no desenvolvimento e outros na conclusão. Percebam que esses elementos argumentativos, eles constroem a unidade de sentido no texto de vocês. Eles não servem somente lá para ligar esses termos, esses parágrafos, essas informações dentro dos parágrafos, mas sim para construir unidade de sentido neles. E a partir disso, nós estamos trabalhando sequências de informações vinculadas, elaboradas e apresentadas nesses textos, tá bom? Então, não esqueçam. Que indica constatação, né? Então, nós temos, se eu quero indicar uma constatação de algo, então, de fato, é verdade que, está claro que, obviamente, realmente. Então, eu estou trabalhando esses elementos para trazer uma constatação, não é? Eu constato algo que ocorreu, está ocorrendo. Nós temos aquelas que indicam explicação, né? Somente para trazer explicação. Então, nós temos em virtude de, porque, pois há, né? Pois devido a alguma. Então, vocês vão estar explicando, né? Esclarecendo. Então, conectores a serviço do texto. Lembre-se, são elementos que estão aqui para ajudar vocês nessa construção de sentido. Então, professora, eu só utilizo um tipo de conjunção. Gente, não fique somente em um elemento coesivo. Até porque vocês não vão estar elaborando unidades de sentidos diversificadas, estruturas, né, de orações diferentes. E até pode se confundir no sentido mesmo que quer passar para o leitor, tá bom? Então, cuidado. Tem os que indicam ênfase, né? Especialmente, antes de mais nada, sobretudo, principalmente, em primeiro lugar, tá bom? São os que vão trazer ênfase e enumeração também. Em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, são elementos aí coisas que vão estar trazendo enumeração, né? De sentido. Então, vocês já deixam claro na introdução que vão trabalhar essas divisões, né, no texto para direcionar o seu leitor bem e não cometer problemas de informação e ruídos no texto. Vejamos na prática. Complete as lacunas do texto que segue com os elementos seguintes. Nós temos sim, não, além disso, consequentemente, ainda por cima, além de, mais e. Então, vejam aqui. As conjunções subordinativas, né? Vou trazer as orações subordinativas. Vou botar aqui rapidinho, que vocês podem ver na prática a utilização desses elementos coesivos diversificados em algum texto, tá bom? E assim construir unidades de sentidos nas produções de vocês. Vamos relembrar aqui as conjunções subordinativas. Nós trabalhamos, eu lembrei de vocês, esses elementos, esses operadores argumentativos, na construção de unidades de sentidos no texto. Então, as conjunções subordinativas, vocês trabalham nas orações subordinadas, né? Então, tem várias. Nós temos a oração subordinativa, como o próprio nome já indica, estabelece a relação de subordinação, né? Eu termino minha oração, mas
não completou o sentido, então preciso de outra oração para completar o sentido. E a partir dessas orações que trazem também o sentido do que a oração quer passar. Então, ela estabelece uma dependência entre palavras ou frases. Geralmente aparece ligando uma oração de nível sintático inferior, chamada oração subordinada, e a outra de nível sintático superior. Vamos ver aqui um exemplo. Olha. Seria mais poeta se fosse menos político. Veja, nós temos o se aqui, não é? Nós temos o se trabalhando o condicional. Seria mais poeta se fosse menos político. Então, o se é uma conjunção subordinativa, tá bom? Vamos relembrar as conjunções subordinativas. Nós tínhamos aquelas que estão no campo de conjunção integrantes, que é o que e o se. Nós temos casual, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. E temos alguns exemplos delas aqui, ó. As integrantes o que e o se, a causal porque, comparativa como, mas lembre-se que temos outras conjunções que indicam comparação, né? Tem lá. Possessiva, né? Embora, apesar de, se bem que, condicional se, caso se, não é? Conformativa conforme, consoante, consecutiva que, e o que é o que depois de tal, tanto, tamanho, né? Final, a fim de, para que, proporcional, a proporção que, a medida que, elas viram, a proporção geralmente tem essa acraseada, né? Temporal, quando, enquanto, logo, que, depois que, então essas que indicam tempo, proporcional, final, consecutivo, condicional, né? Isso no campo das condições subordinativas. Então, anotem, façam textos pequenos, né? Com essas conjunções para lembrar, para fixar, para trabalhar a construção de argumentos, que é bem importante. Então, como funciona no texto? Vamos ver algumas informações, algumas ideias boas para vocês melhor compreenderem. Argumentos de igual peso, nós temos. Maria foi muito persistente e merece parabéns. Agora vamos pensar em algumas situações que reforçam esse argumento, né? Argumento sobre essa informação aqui. Vamos supor, ela lutou muito para largar o cigarro, ou ela lutou muito para não inserir açúcar na sua alimentação, fez o tratamento seguindo todas as orientações médicas, né? E não teve nenhuma recaída. Eu posso juntar esses argumentos aqui apresentados com esses elementos coesivos, né? Que pode trazer ideia de adição, né? Ideia de oposição, ideia de concessão. Então, vocês podem estar elaborando a informação principal do seu texto e, a partir dela, trazer argumentos. E, ao juntar esses argumentos, eu insiro esses elementos operadores do texto, tá bom? Veja que os 3 argumentos são usados para levar à conclusão, tá bom? Como ficaria então os enunciados juntos? O que você usaria para conectá-los, pensando que cada argumento tem igual peso? Entenderam? Então, quando eu trabalho isso, eu posso pensar: Maria foi muito persistente e merece parabéns. Posso explicar, né? Porque lutou muito tempo para largar o cigarro e fez o tratamento seguindo todas as orientações médicas. Então, posso estar trabalhando esses elementos coesivos para ligar, né, as orações e assim formular um parágrafo, entenderam? Além disso, eu posso construir essa informação em torno de uma área de conhecimento, né? Eu posso informar aqui dados estatísticos sobre o uso do cigarro, que faz mal à população, faz mal aos fumantes, faz mal a quem está ao redor. Então, eu posso também trazer uma área de conhecimento e fortalecer essas informações aqui elaboradas. Vamos para argumentos mais fortes. A descriminalização da maconha é nociva à sociedade. Agora pense nos seguintes argumentos. Nós temos: não encerraria o tráfico de drogas, o país não está maduro o suficiente para esta mudança, pode aumentar o número de dependentes químicos. Nós temos 3 ao redor dessa informação maior, né?
Veja que os 3 argumentos são usados para levar a uma conclusão, contudo podemos optar por um, não é? Mais forte. Como ficariam então os enunciados, porém dando ênfase ao último, deixando como principal mais forte. Entenderam? Então, a partir daí, depende do como vocês vão conectar essas informações. E se você quer, por exemplo, ou exaltar um argumento ou outro, e assim trazer esses elementos coesivos que nós vimos para dentro do texto. Além disso, vocês podem trazer também uma área de conhecimento sobre a descriminalização da maconha. Pode trazer um exemplo de algum país, né, e reforçar que não é bom fazer ou liberar, não é? E, a partir daí, você juntar essas informações e ressaltar um, né? Ou trazer informações contrárias, enfim. Vocês podem estar utilizando os elementos coesivos nessas estruturas, tá bom? Aqui, ó. Argumentos mais fortes que trazem negativados, né? O show foi um fracasso total. Então, agora eu tenho que pensar por que esse show foi um fracasso total, né? As autoridades locais não compareceram. Nossa, virou um caos mesmo. A população da cidade não compareceu. Nossa, foi trágico mesmo. Os fãs não compareceram. Aí eu posso trabalhar somente um, né? E assim produzir informações e esclarecimento. Acho que nesse caso, se o show foi um fracasso e nessas situações, se eu quiser utilizar agora, as autoridades locais não compareceram, então eu posso pensar que as pessoas foram, os fãs foram, e talvez houve o tumulto, né? E a partir disso, trabalhar informações viáveis no encadeamento do parágrafo. Veja que quando o sentido negativo é uma inversão de escala, na verdade, o que seria o argumento mais fraco se torna o argumento mais forte. Então, como ficaria então os enunciados todos juntos, porém dando ênfase ao último argumento, deixando como principal mais forte? Então, vocês podem trabalhar aqui um exemplo, né, do nem mesmo. Né? Então, temos que pensar quando vocês tentam juntar ou formular argumentos negativos. Né? E para esses argumentos negativos, vocês têm que trazer também as conjunções adequadas para evitar as falhas de entendimento. Tá bom? Introdução de argumentos. Alternativas que levam a conclusão diferente ou oposta. Veja, a baixa remuneração, as prescrições do trabalho, a desvalorização da profissão e as péssimas condições de trabalho têm sido motivos para que os enfermeiros sofram de estresse. Então, nós vamos trabalhar esses argumentos, 1 e 2, e como vocês poderiam colocar essas conjunções no nosso texto. Deixa aqui. Então, quando vocês trabalham essas informações, vocês não podem simplesmente jogá-las e pronto. Eu tenho que pensar em elementos coesivos que agreguem a ele para trazer uma unidade de sentido maior e reforçar. Além disso, lembre-se de trazer algum dado estatístico para reforçar essa informação aqui. Vocês podem pesquisar como citação, dados estatísticos, fatos históricos, todos eles vão ajudar na fundamentação e na construção de sentido dessa informação. Nós podemos também trazer elementos de comparação, né? Comparação de argumentos que levam à conclusão. Veja, nós temos um tanto aqui. Tanto a baixa remuneração como as péssimas condições de trabalho têm sido motivos para que os enfermeiros sofram de estresse. O desrespeito é mais estressante que as exigências do trabalho para um profissional de enfermagem, tá bom? Então, vocês podem estar trabalhando também o tanto. Vamos agora exercitar esse uso desses elementos coesivos no nosso texto. Em alguns textos aqui. Vamos lá. Nós temos, primeira questão. Augusto, um dos meus queridos primos, viajou de carro a São Paulo, se bem que ele poderia ter ido de avião, com mais segurança. A expressão destacada dá uma ideia de que, vejam, ela trouxe aqui, Augusto, um dos meus queridos, viajou de carro, se bem que.
Se bem que, sabe? Nós vimos os elementos coesivos, vimos vários elementos coesivos que estruturam em torno da unidade científica. Veja que aqui a pessoa, né, que falou, que elaborou, Augusto dos meus queridos, primo viaja de carro. Mas ele pode ter medo, né, de viajar de avião. Então, tem essas situações também. Mas não é a interpretação do texto que nós queremos aqui. O que ele quer é, se bem que, né? Se bem que ele poderia ter ido de avião com mais segurança. Essa expressão, deixar claro, esqueci de colocar aqui, é o se bem que, né? Ela tem ideia de... diz aí, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Acabamos de ver todos os elementos coesivos, não é possível que vocês errem. Essa aqui eu vi mesmo, letra B, concessão. Isso mesmo. Se bem que é concessão, está no campo de informação de concessão, né? Se bem que ele poderia ter ido de avião, né? Mas ele preferiu ir de carro, tá bom? Vamos lá para a nossa segunda questão. Assinale a alternativa na qual a expressão em destaque transmite uma ideia de proporção. Vamos ver. Vicente comeu tanto que passou mal. Gente, tanto que nós vimos que não é, né? Não é o tanto que. Ele quer uma de proporção, né? Vicente disse que iria comer bolo todo dia. Também não traz essa ideia. Vicente falou como sua patroa havia lhe orientado. Não disse isso. E Vicente trabalha muito. Vicente cresce à medida que estuda. Vicente trabalha muito, logo merece folgar nos finais de semana. Aqui é uma conclusão, né? Gente, a correta aqui de proporção é a letra D, não é? À medida que estuda, à medida que estuda. Então, esse à medida que indica uma proporcionalidade, não é? Ele cresce, não é? À medida, a proporção que estuda, não é? Verdade? Ele está crescendo. Então, aqui é letra D. Vamos para o exercício 3. Aponta a alternativa na qual o termo como dá a ideia de conjunção subordinativa conformativa. Vejam que há elementos coesivos que eles são utilizados também em outros sentidos. Então, logo é importante entender bem o contexto, a ideia que está passando no enunciado. Então, vamos lá. Como o Inácio conseguiu chegar tão longe no emprego? Como? Então, né? Como então? Temos o como e o tão aqui. Como bastante no almoço. Olha, não é, né? Mas pouquíssimo no jantar. Tá, aqui é uma oposição. Rui é como seu irmão, bem incipiente como as pessoas, bem ignorante, não é? Ele é bem ignorante com as pessoas. Para quem esqueceu aqui o que significa incipiente. Se for com C, é de iniciante. Né? Aqui não é o caso. Rui é como seu irmão, né? Aqui está fazendo a comparação, bem incipiente com as pessoas. Na dele diz, se ele estudou como sua irmã havia lhe orientado. Veja, ele quer de conformativo. Então, aqui, ó, de conformidade é essa daqui, a letra D, né? Se ele estudou como sua irmã lhe havia orientado, de conformativa. Aí ele diz, Antônio suspendeu tanto peso como, né? Não é. A ideia aqui é bem clara, né? Que não deixa margem de ser conformativo. Então, turma, espero que vocês estejam bem, que tenham entendido o assunto de hoje. Elementos, operadores de argumentação trabalhados em textos, né? Em textos argumentativo, dissertativo, né? Dissertativo argumentativo. Percebam que há conjunções que são próprias para trabalhar a introdução e desenvolvimento de conclusão. Trabalhem, ampliem o conhecimento dessas conjunções na construção do texto de vocês. Quem tem dificuldade, é só intensificar mais o estudo e a escrita e a produção de um texto.
e fica bem viável para que vocês possam entender e compreender bem a produção de sentido, a estrutura sintática nesses parágrafos. Vejam que eu tenho que utilizar os elementos coesivos dentro desses parágrafos e na construção desses argumentos. Além disso, não esqueçam de introduzir áreas de conhecimento para reforçar essas informações, esses argumentos ali apresentados, tá bom? Outra informação é que vejam o módulo, vejam as atividades que estão lá, façam. Vai ter atividade também referente sobre esse assunto na plataforma do Colégio Afnísia Freire. Por favor, tentem ficar calmos, lavem as mãos, se sair use máscara, use álcool gel nesse momento difícil. Né? Então, espero que tenham gostado da aula e tenham entendido. Até a próxima aula.